ter outra tomada, Benjamin. Eu conheço assim. Agora, em Portugal, Benjamin é o mesmo que caçula. Caçula é uma palavra africana também. Quitanda, né? Hoje a gente quase não vê mais quitanda. Na minha época da juventude, a gente ia comprar quitanda, não tinha supermercado. Era mercearia, venda e quitanda, né? Então, a gente comprava as frutas, verduras, legumes nas quitandas. Uma vez me perguntaram se quitanda não era uma palavra japonesa. Eu falei, não, a quitanda pode ser do japonês, mas a quitanda não é palavra japonesa, mas em hipótese nenhuma. Cafuné, quem não gosta do cafuné, né? De um carinho na cabeça, no cabelo, né? E aí tem a questão do criado mudo. Por que as pessoas dizem criado mudo? É mesinha de cabeceira, porque criado mudo era a questão do escravizado, que tinha que ficar ali no quarto com o senhor e com a senhora, né, os seus proprietários, ele tinha que ficar ali, mas absolutamente eles não falavam nada. Então, por isso que se dizia criado mudo. Então, a gente não pode dizer criado mudo, a gente tem que dizer mesinha de cabeceira, certo? A mesma coisa com a palavra empregada doméstica. Empregada, tudo bem. Por que eu tenho que usar doméstica? A mulher precisa ser domesticada, ela é um animal bravio, tem que ser domesticada, tem que ser castigada. Então, eu não preciso dizer empregada doméstica, eu apenas digo empregada, certo? O dongo, eu já falei, né, que é um dialeto. Cafundó, lá entre Sorocaba, perto de Sorocaba, tem um quilombo, eu já fui lá algumas vezes, é muito bacana, chama quilombo Cafundó. O que significa Cafundó? Lugar longe, lugar distante, certo? Lugar longe, lugar distante. Muvuca, a gente usa muito essa palavra, né? Tal lugar teve muvuca, no jogo tal teve muvuca. O que é isso? Briga, confusão, né? Bagunça, encrenca. Então, muvuca significa exatamente isso. Né? São muitas palavras, né? Babaca, a gente também, né, quando não gosta de alguém, ou quando tem algum problema, a gente fala, fulano é babaca, aquele fulano é babaca. Então, o que é? Boboca, né? Bobão, sonso, né? E bagunça é aquela encrenca, aquela coisa desarrumada, generalizada, né? Então, é bagunça, deixar tudo desarrumado. Acarinhar é o mesmo que acariciar, né? Se vocês forem procurar, vocês vão encontrar como acariciar, acarinhar a cabeça, coçar, né? Moleque, moleque esse é com Q, U, E, porque existe o moleque, que é da palavra africana, com K de que bom, né? Com K de que bom. Moleque, cafofo, eu não sei se foi numa novela ou se em algum programa da Globo que tinha um pessoal que falava, fulano vai no meu cafofo. O que é cafofo? O quarto, né, a cama, o lugar onde você vai estar. Então, a gente ouve as palavras. Eu tenho esse hábito, esse costume desde criança, queria saber de onde vem a palavra, o que ela significa, eu vou no dicionário, eu não estudo, não faço nada sem o dicionário. Hoje começo as minhas aulas no curso de História, mas eu estou aqui com vocês com todo prazer, mas o dicionário também fica do lado, porque a gente aprende muita coisa. Eu tenho dicionário jurídico também, porque eu tenho essa formação, tudo que eu leio, vou fazer é com dicionário, eu não procuro na internet não, porque a Universidade Google tem umas coisas que de vez em quando não dá muito certo não, né, então eu prefiro o dicionário de papel, o livro eu gosto de manusear, eu acho mais interessante, né, e a gente pode fazer uma viagem fantástica através da leitura, né? Sempre adquirir novos conhecimentos, não importa que seja apenas uma pequena palavra, mas é sempre bastante interessante a gente fazer pesquisa das coisas. É muito bacana mesmo. Antigamente, as nossas matriarcas, né? As nossas mães, avós, tias, bisavós, elas não sabiam ler e escrever. Como que era passado para elas? Através da oralidade. Então, eu via, a minha mãe faleceu com 90 anos, tem 20 e poucos anos, ela não sabia ler e escrever, mas ela cozinhava perfeitamente, ela fazia muitas coisas, às vezes até alguém pedia para ela fazer, mas ela não tinha medida, não. Ela não falava uma xícara disso, uma xícara daquilo, não.
ela sabia do jeito que a minha bisavó ensinou, do jeito que a minha avó ensinou, e ela ensinou a mim e a minha irmã do mesmo jeito. Eu também não tenho medida, é tudo no olho. Sou formada em gastronomia também, mas é no olho. Por quê? Por conta da oralidade. Tudo era passado através da conversa, a formação, a educação, né? Muitas palavras ditas erradas, mas sem problema nenhum, a gente acaba entendendo e acaba aprendendo. É muito interessante a gente prestar atenção no que as pessoas falam, que às vezes uma palavra, quando vai fazer um concurso, uma prova, uma palavra muda o sentido da frase, muda o sentido do texto, do contexto. Então, se a gente sabe o significado daquela palavra, você vai conseguir, sabe, se sair muito bem naquilo que você propõe, naquilo que você propôs a fazer, né? Mocambo é uma casa bem simples, é uma casa simples, mas no Nordeste também, principalmente na Bahia, né, eles usam muito essa palavra, né, mocambo. Erês em africano são crianças, né, e no indígena é guri, é bastante interessante. Cuíca é um instrumento musical. Os tambores também são instrumentos musicais, né? O agogô, chocalho, pandeiro. E aí as pessoas perguntam, mas por que que fala que macumbeiro é quem faz macumba? Há controvérsias. Macumba é um tambor pequeno. São 3 tipos de tambores, a macumba é um tambor pequeno. Então, quem toca esse instrumento, esse tambor, é o macumbeiro, não tem nada a ver com a religião, embora atualmente já seja considerado como tal. Então, macumbeiro é quem toca esse instrumento, esse pequeno tambor chamado macumba, mas já estão aceitando como religião. Aí é a interpretação e a visão e a pesquisa de cada pessoa. Se está certo, os dois estão perfeitamente corretos, mas aí vai da concepção de cada pessoa, da visão, do entendimento de cada pessoa, certo? Erês são crianças, axé, né? A gente usa muito essa palavra, axé. O que é axé? É desejar boa sorte para a pessoa, é desejar tudo de bem. Aí já tem pessoas que dizem que axé é coisa de macumbeiro, é coisa de feiticeiro. Ora, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se você for no dicionário, você vai encontrar. É desejar boa sorte, é desejar felicidade. Então, não tem nada a ver com religião. O problema é que grande parte das pessoas acabam, né, indo para o outro lado, acaba deturpando, às vezes, a palavra e coloca novos sentidos. Por exemplo, mandinga não é feitiçaria, não é bruxaria. Mandinga é um povo da África. Muitos deles vieram para o Brasil. E uma outra coisa que o pessoal fala muito, quem não pode com mandinga não carrega patuá. Não, não é nada disso. Os escravizados, né, que eram muçulmanos, né, que eles são do livro Alcorão, o que eles faziam? Que usam aquelas roupas compridas, aqueles torsos na cabeça, pano na cabeça, o que eles faziam aqui no Brasil? Como eles sabiam ler e escrever, eles já não sofriam tanto o problema da escravização, eles tinham um respeito melhor e maior. Toda manhã, eles tiravam um trecho. Alguém já viu, quem é evangélico ou não é, já viu uma caixinha que tem os salmos coloridos, tem verde, azul, amarelo. Cada dia a pessoa tira um e lê um salmo da Bíblia. Então, no Alcorão, esses muçulmanos africanos faziam a mesma coisa. Eles tiravam ali um trechinho do Alcorão, escrevia e dobrava e guardava assim aqui dentro da roupa deles. Aí é isso que o povo fala aqui no Brasil. Ah, macumbeiro, feitiçaria, está lendo as coisas, fazendo bruxaria para prejudicar as pessoas. Não é nada disso. Olha o que a falta de conhecimento, a desinformação acaba causando, acaba deturpando, né, as palavras. Então, a gente, às vezes, fica, né, meio que, puxa, será que eu estou certa? Será que eu estou errada? É por isso que precisa do dicionário e precisa
da pesquisa. Cachimbo, né? Cachimbo é para fumar, né? Antigamente as pessoas não fumavam cigarro, elas fumavam cachimbo, né? Minha avó mesmo fumava cachimbo. Eu acho que todas as nossas matriarcas mais antigas, né, faziam isso. Búzio, né? As pessoas falam, fulano vai ler búzio. São conchas, aquelas conchinhas que desde criança a gente pega na praia, né? A gente, quando é criança, adorava correr na praia e pegar um monte de conchinha, não é? Então, búzios nada mais é do que essas conchinhas, né? Ele é usado na religião, mas é um outro contexto, é uma outra história, uma outra conversa. Mas búzio significa conchas, aquelas conchinhas que a gente corre pegar na praia, né? Calundu também, a pessoa está de mau humor, né? Se fulano está de calundu, o que é isso? A pessoa está de mau humor, irritada, estressada, vai trocando, né, o significado das palavras também. Camundongo, nós mulheres sabemos perfeitamente o que é, né, porque a gente tem medo, então a gente sabe o que é camundongo, né. Carimbo, né, que a gente carimba documento, carimba folha de xerox, diploma, essas coisas. Então, carimbo também é uma palavra africana. Caxambu, olha, vamos na casa do Caxambu, saravá, jongo, saravá. O que é Caxambu? É um instrumento musical, certo? E é uma cidade de Minas Gerais também, Caxambu, né, que tem águas termais, que tem banhos, né, termais também, então é uma cidade de Minas Gerais e é um instrumento musical, caxambu, certo? É um tambor grande que se usa no jongo, né, no jongo, patrimônio histórico e cultural, né, o jongo agora no Brasil. Inhame, quem gosta de inhame, quem conhece, né, é um alimento, o inhame. Eu, particularmente, não gosto, mas muita gente gosta, diz que ele é bom para a saúde, né? Cachumba é o nome comum daquilo que dá aqui no cantinho, né, do pescoço, parotidite epidêmica, é o nome certo, né? Mas ela vem do africano, cachumba, né? Que é a inflamação aqui da parótide, a inflamação que dá aqui abaixo da orelha, é o que dá cachumba, né? Chuchu, todo mundo sabe o que é, né? O que é chuchu, dá na serra, na cerca. Jiló é um fruto amargo, né? Mas aquele do Rio de Janeiro, compridinho, ele não é amargo. Marimbondo, vespa, aquilo que morde a gente deixa com caroção enorme. Quem é alérgico tem que correr para o pronto-socorro, né? Quilombo, o local onde os escravizados e escravizadas, inclusive pessoas brancas, corriam, né, iam se esconder dos feitores, dos capitães de areia, né, dos bandeirantes, né, que exterminaram o Quilombo dos Palmares, lá na Serra da Barriga, né, então os quilombos são os lugares onde os escravizados fugiam. Então, aqui no Vale do Paraíba, nós temos muitas cidades com quilombos. Ubatuba, por exemplo, né? Quilombo da Caixa, da Fazenda, Itamambuca, né? Tem muitas cidades, e tem gente que pensa que não tem quilombo nas cidades. Caçapava, pode até ser que já tenha tido, mas tem muitos. Em Itatiba, tem um quilombo chamado Brotas, ele é o único quilombo do Brasil que é na região urbana, porque os outros são sempre retirados, né? Eu estive num quilombo lá na Bahia, chamado, perto de Araçá-Cariacá, chama esse quilombo, é muito interessante, e o pessoal do quilombo ainda planta mandioca, a agricultura, né, do mesmo sistema, né, de que os africanos aqui trouxeram, a mineração é do mesmo sistema, do mesmo formato ainda que eles trouxeram, né? Agora, tem uma coisa que é bastante interessante também. As crianças, eu estava numa escola o ano passado, para crianças de 7 anos, estava conversando com eles sobre isso, e aí eu perguntei, quando vocês eram bem pequenininhos, agora esse ano eles estão com 8, ano passado tinha 7, quando vocês eram bem pequenininhos, como que vocês falavam sapato?
Aí eles começaram a rir e começaram a falar, papato. Eu falei, exatamente, as crianças africanas, elas que deixaram, elas que ensinaram, né, para que as outras crianças, os filhos dos senhores de engenho, dos senhores de escravos, aprendessem a falar o português nosso aqui do Brasil misturado, porque o português de Portugal, ele era muito pesado, muito forte, né, então, os africanos é que fizeram essa mudança no nosso vocabulário, na nossa língua. Olha que legado, que herança que ficou para a gente. E isso vai ser para a vida toda, para sempre, para as futuras e próximas gerações. Aí eu perguntei também, como que vai fazer xixi? Aí eles falaram, pipi. Falei, isso mesmo. Cacá, né, que sempre alguém chama cacá, cavalo, né, chama de cacá. Bumbum, que é bunda, né, que ensina a criança a falar, tatá, né, normalmente a criança chama tatá ou tata, papato, lili, mimi, dindinho, iaiá, dedé, né, e a linguagem infantil, ela tem um som muito característico. Às vezes as pessoas adultas querem corrigir as crianças, não façam isso. Não façam isso. Até os 4 anos, aproximadamente, a criança vai falar errado. Nós falamos errado quantas coisas e não nos damos conta, né? De que nós falamos muita coisa errada, né? Uma outra palavra que todo mundo, nem todo mundo, né, mas gosta, canjica, mugunzá. Mugunzá é o quê? É a canjica com o coco ralado, leite e amendoim torrado e moído. E muitas comidas afro-brasileiras são comida dos orixás. E aí a pessoa fala, imagina, onde se viu isso? A gente pode falar de religiosidade sem falar de religião. Então, quando vocês vão para o cinema, ou em casa, ou em qualquer lugar, não faz pipoca? Pipoca é comida de santo, é comida de orixá. Acarajé também é. Vatapá, caruru, que é o quiabo, com azeite de dendê, coentro, né? E camarão seco. A gente come, mas é a comida do santo. Aí eu fico pensando, a pessoa tem preconceito, é racista, mas come as nossas comidas, usa os cabelos que a gente usa, no caso, quem usa as tranças nagô, as tranças africanas, isso é uma história linda, mas para uma outra oportunidade, as tranças africanas, não é que não pode usar, não é que as mulheres brancas, meninas, crianças não podem usar, mas é apropriação, né? Simplesmente isso é apropriação. Pamonha, né? Uma palavra, muita gente gosta de pamonha doce, gosta de pamonha salgada, né? Oi? Alguém chamou? Tá fazendo barulho. Não, pode continuar. Tá. Cuscuz, né? Existem os tipos. Tem um microfone aberto, acho que é da Kelly Cristina. Tá ouvindo o barulho, tá? Desligou. Cuscuz. Em São Paulo, a gente tem o cuscuz paulista, né? É com farinha. Por favor, não é a professora Kelly Cristina? Kelly Cristina. Não é a professora? Professora, é? Podia dar uma fechadinha no microfone? Quem está comandando a sala consegue fechar o microfone. Fechou, né? Cuscuz, então tem os tipos de cuscuz. O cuscuz paulista, que é aquele com farinha de milho branca ou com farinha de milho amarela, que vai sardinha, ovo cozido, azeitona, frango desfiado, ou camarão, ou bacalhau. E o cuscuz na Bahia, que a família do meu finado marido faz lá, é o coco fresco ralado, aí o outro você tira o leite e coloca um pouco de farinha de milho,
milho e um pouco de fubá e o leite de coco com um pouquinho só de açúcar e põe numa vasilha, numa panelinha chamada cuscuzeiro, que embaixo vai água. Aí a minha cunhada, no caso, ela embrulha aquilo no guardanapo, coloca em cima e tampa para cozinhar. Aí depois que está pronto, mas começou a chuva aqui. Aí, depois que está pronto, tira e volta a regar com leite de coco outra vez. Então, esse é outro tipo de cuscuz, né? Então, a gente tem esses tipos. E tem diversos pratos, né? Tem o angu, o italiano é polenta, porque é diferente. A maneira de fazer é a mesma, só que a polenta é dura e é cortada, né? O angu é mole, você coloca no prato, é o fubá, o sal e a água. Você deixa o fubá cozinhar por aproximadamente 20 a 30 minutos, porque, como dizia a minha avó, o fubá cru dá dor de barriga, né? Então, precisa cozinhar bastante, aí o angu, ele fica mole, e você vai tirando, vai comendo as colheradas. A polenta é diferente, porque você corta, né? É diferente, pode ser com queijo, com carne moída, presunto e queijo, cada um, né? É cada um. Farofa, né? Muita gente gosta de farofa, existe só farofa com farinha, o cheiro verde, o sal, a manteiga, outros colocam azeitona, calabresa, uma série de coisas, peixe, frango desfiado, carne cozida, cada um cria, mas a palavra é essencialmente, né, africana. A pamonha, né, que todo mundo conhece, é muito interessante, muito interessante. Quitute. O que é um quitute? É um prato, né, especial, é um prato delicado, né, por isso que se chama quitute. O samba é a música, né, a palavra vem do iorubá semba, que significa samba, né, senzala é o alojamento onde ficavam os escravizados e escravizadas, existia a senzala masculina e a senzala feminina, eles não eram misturados, né? Os filhos é que ficavam juntos. Tanga é aquilo que se usa na praia, né? Fulano tá de tanga, né? É próprio para a praia. Tutu, é o feijão cozido, né? O tutu é o feijão cozido, temperado. Antigamente ele só era temperado com banha de porco. Zenaide, com licença. Pedir, tem alguém com o microfone aberto, creio que deve ser o Sociologia aí, por favor. Brito. Esse Brito. Tá, desligou. E aí o tutu era feito só com banha de porco e sal, né? E farinha de mandioca ou farinha de milho, mais macio. Hoje, né, hoje não, a gente fala hoje pela questão do tempo, pela questão do avanço, da tecnologia. Hoje o tutu de feijão vai um monte de coisa, né? Vai carne de porco, vai calabresa, vai outro tipo de linguiça, uma série de coisas. A feijoada também, né? E aí, uma vez, alguém me questionou, eu estava em um programa de TV, e uma pessoa me questionou e disse que eu estava maluca, porque onde já se viu dizer que feijoada era um prato africano. Agora, pensa bem, raciocina. As carnes de primeira, as carnes boas, eram para quem? Para a casa grande das fazendas, certo? Para as famílias dos donos de escravos, dos feitores, dos capitães do mato. Para os escravizados e escravizados, sobrava o quê? Pé, o rabinho, orelha, joelho. Era isso que sobrava. Então, eles cozinhavam no feijão isso. Daí o prato feijoada. Então, a feijoada é um prato africano, sim. Carne seca. No sul, mais precisamente em Pelotas, Porto Alegre, lá chama charque, né? É o mesmo sistema de colocar a carne para salgar. Certo? Aí no Nordeste chama carne de sol, carne seca, né? Tem um monte de nome, mas é a mesma coisa porque o processo é o mesmo, certo? Zumbi é um fantasma, né? Bugiganga é coisa que tem pouco valor, né? Às vezes a gente diz, fulano está vendendo bugiganga, isso não presta. É coisa que não vale nada, não tem valor nenhum.
mas a palavra é africana. Capanga. Capanga tem duas interpretações. Uma é uma bolsa pequena, e outra, o que é um capanga? Pessoal do mato, antigamente, né, os senhores, aí já não digo na época da escravização, mas na época do lampianismo no Brasil, na época do Lampião, né, o pessoal, aqueles grandes ruralistas, aqueles grandes fazendeiros, eles tinham capangas, eles tinham jagunços para defesa da terra, da família, então capanga tem essas duas interpretações, mas também palavra africana. Aí vem a dita capoeira, né, que é uma palavra indígena, né, e é usada como africana para explicar a questão da dança, da luta, onde os escravizados, né, praticavam essa luta, que antigamente tinha que ser registrada na polícia, né, para poder jogar, né, para poder participar. Então, tinha que ser registrada. Fofoca. É uma coisa que a gente ouve todo dia, no rádio, na TV, nas redes sociais, em novelas, para quem assiste novela, vizinha com vizinho, de vez em quando tem problemas na justiça, vai para a delegacia, por quê? Por conta de fofoca. Ah, fulano saiu com não sei quem, fulana saiu com não sei quem. É fofoca, coisa que você não pode provar, né? Então, acaba ficando como fofoca, a maldade. Lambada. Lambada é uma dança lá do norte, né? Significa pancada. A palavra também é africana e significa pancada. Maluco, todo mundo sabe o que é. A gente, no Rio de Janeiro, diz maluco. Para cá, diz louco, né? Mas maluco e louco, a interpretação é a mesma. É quem tem problemas mentais, é quem tem problemas, né, psiquiátricos. É a mesma coisa. Molenga também a gente usa muito, né? Principalmente quem está no trabalho, com o tal do assédio moral no ambiente do trabalho, chama a pessoa, humilha na frente dos outros. Molenga, não sabe fazer nada, não aprende a fazer nada. Uma pessoa mole. Mas você não conhece a história de vida daquela pessoa. Você não sabe por que ela é mole. E aí fala, fulano é burro. Não, não existe ninguém burro. Existem pessoas que têm maior facilidade em aprender as coisas e pessoas que têm mais dificuldade em aprender. É só a gente ter paciência, amor, carinho, empatia para ensinar, tanto para criança como para adulto. Eles aprendem, né? E não é porque é isso que vai estar rotulando a pessoa, né? Tagarela, uma coisa que a gente gosta, né, Ney? Tagarela. É a pessoa que gosta de falar. Aí eu falo que são os professores, advogados, advogadas, a gente gosta de falar, a gente gosta de conversar, né? Então a gente fala que é tagarela. Abadá é aquilo que a gente compra para sair nos blocos, nos cordões lá em Salvador, né? Jagunço também, né, que é a mesma coisa que capanga, o capataz da fazenda. Paparicar, às vezes a gente usa assim, fulano é paparicado, paparica os filhos demais. O que faz isso? Mima, né, o filho, a filha, o neto, a neta, o sobrinho, o marido, a mulher, tanto faz, né. Ranzinza. Ranzinza é aquela pessoa chata, enjoada, nada tá bom, tudo critica, tudo condena. Então, às vezes a pessoa fala, fulano é ranzinza, mas nem sabe do que se trata, né? Nem sabe do que se trata. É meio que complicado, né? Banguela, 61% da população do Brasil é banguela. 61%. Certo? Xodó, né? Xodó, aquilo que a gente gosta, né? Fulano é o xodó de fulana, fulano é o xodó de fulano. Então, é xodó, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Ainda tem um pouquinho. Nem você vê para mim, por favor, depois... Não é você, né, que está fazendo, pede para colocar depois um pedacinho de Maria, Maria, do Milton Nascimento, né, o samba, o hip hop, o choro, o maracatu, congada, lundu, jongo, catira, dança de umbigada, tudo isso é informação
africana. As nossas roupas coloridas, nós gostamos, eu digo nós porque a gente é descendente, né? Então nós gostamos de roupas coloridas, sabe? Nós gostamos de turbante, o turbante é a nossa identidade, a identidade da mulher negra. Ser careca é a identidade da mulher negra. Usar trança nagô, outros tipos de trança, cada uma mais bonita do que a outra, é a questão da identidade africana que ficou introjetada, ou seja, que ficou gravado aqui na cultura e na formação da identidade do povo brasileiro. A gente não se dá conta às vezes, mas é exatamente isso, né? E para quem não sabe, as mulheres africanas, segundo essas casas europeias de moda, esses costureiros famosos, eles consideram, eu vi isso numa pesquisa, que as mulheres africanas são as mais elegantes. Por quê? Pelo colorido dos tecidos, por usar tecido fino. O tecido africano, ele não tem nem avesso e nem direito, você pode usar dos dois lados. E as joias, né, são joias únicas, são joias puras. Então, as mulheres africanas são consideradas atualmente como as mais elegantes, certo? Por conta das batas também, dos turbantes, aquela roupa que o Ney usa de vez em quando, ela se chama bubu, também é uma palavra africana, né? Os colares grandes, os acessórios de cabelo, tudo isso é informação, é deixado pela formação, né, da formação do povo brasileiro, realmente. Deixa eu ver se tem mais. Ah, tá, eu já falei do baobá, né? Ah, o flamboyant também é uma árvore que tem nas praças e avenidas, uma opção de lugares. A tulipeira africana, a cássia, o dendezeiro, que é uma espécie de coquinho de onde se extrai o azeite de dendê. E para quem não está acostumado com azeite de dendê, quando for à Bahia ou for almoçar ou jantar na casa de quem é baiano, nem peça pimenta e nem peça azeite de dendê, porque vai sofrer desconforto intestinal ou a famigerada diarreia, certo? Porque ele é muito forte. Ele é forte demais, então a gente tem que tomar cuidado. Babosa, a mulherada que tem cabelo, compra shampoo, compra creme, um monte de coisa que é da babosa. Na casa da minha avó tinha, nas minhas tias do Rio de Janeiro também, ainda tem, é uma palavra, é uma planta e uma palavra africana também, né? A espada de São Jorge, todo mundo, né, conhece a espada de São Jorge, né? Que o pessoal diz que é para mal olhado, essas coisas. A gente não pode ir atrás dessas coisas, a gente tem que saber história, né? E a função do historiador é não deixar que os fatos e acontecimentos sejam esquecidos, né? E a gente não tem nada a ver com misturar religião com algumas coisas. Tem uma outra planta, uma flor que chama agapanto também. Eu não conheço isso daí, eu não sei, talvez eu já tenha visto, mas não pesquisei. Aspargo eu acho legal, eu gosto bastante de aspargo. Hibisco são essas flores que tem nas praças e avenidas também, ela tem rosa, tem salmão e tem vermelha. Né? E aí eu vou falar uma coisa aqui, quando eu ia para a escola, no antigo ginásio, os meninos vinham, né, para a sala de aula e trazia para a gente essas flores. Aí um dia eles começaram a rir, porque uma das meninas perguntou, a gente tinha 11, 12 anos, 13, perguntou, mas que flor é essa? Aí eles começaram a rir e falaram assim, periquita da velha. Eu nunca esqueci o nome disso, porque quando eu vejo o hibisco, eu lembro lá atrás do ginásio, eu vou lá no ginásio para, sabe, essa memória ficar viva, né? É a memória auditiva, a memória olfativa, né? E a memória da visão também, que a gente não consegue esquecer. Aí tem a palmeira azul, a dracênia eu sei que é uma flor, o narciso também, o gerânio também é uma flor, né? A fartura também é uma flor, o capim vermelho, coroa de Cristo, são todas palavras africanas. Espirradeira, eu já vi espirradeira, mas eu não lembro mais. Copo de leite, a minha sogra gostava muito, ela tinha a plantação lá na roça de copo de leite. A gérbera também é uma flor muito bonita, essa eu conheço.
A Calanchoe também é uma escola que eu fui falar para as crianças o ano passado. As professoras plantaram algumas dessas flores africanas para que as crianças conhecessem, e eu achei muito interessante isso. A gente dá de presente ou ganha de presente, mas não sabe o que é e o porquê, né, dessas flores. Aí tem mais, a Maria Sem Vergonha, né, que é aquela flor pequenininha, uma plantinha com uma flor bem pequenininha, que chama Maria Sem Vergonha, e a violeta africana, a rosa do deserto, né, os temperos a gente tem o coentro, a noz moscada e o azeite de dendê, certo? Pronto, Ney? Ok? É isso, Zena. Que show, né, gente? A salva de palmas. Me pega de surpresa e a gente tem que improvisar. Aproveitando esse gancho que você falou que você foi pega de surpresa, o professor André já escreveu várias coisas aí, eu também já escrevi. Gente, a professora Kelly, que ela iria ministrar nossa primeira aula com um tema extremamente importante, e iria falar de direitos humanos e gênero, dentro da concepção da africanidade. Ela não conseguiu conectar porque essas chuvas destruíram o sistema de internet da residência dela. Então, a professora Zenaide e o professor doutor Carlos Pimenta, que está aí, nosso irmão, os dois ficaram. Olha que privilégio para a gente, André, ter duas pessoas no banco falando assim, bem, são dois mestres, eu falei, gente do céu. Então, a gente falou, se a Zenaide não conseguia entrar também, porque estava caindo o mundo em Taubaté, né? O Carlos Pimenta, eu acredito que ele está lá em Minas Gerais, mas também estava caindo o mundo lá em Itajubá também. A Zenaide entrou e deu esse show para a gente. Zena, obrigado. Galera, nós temos ainda mais 40 minutos. Queria passar a bola aí para o pessoal fazer pergunta, tá bom? É isso. Só levantar a mão, gente, ser breve, porque nós tivemos aí 56 pessoas. Antes das perguntas, eu só posso falar uma coisinha rapidinho. Pode riscar o fósforo aí. Quando o fósforo queimar o dedo, é o seguinte. Gente do céu, a fala da Zenaide me trouxe várias coisas. Como eu sou da universidade, eu queria dizer o seguinte, a gente poder, se tiver aqui alguém que já fez faculdade, que queira fazer um mestrado e tal, para discutir essas questões de linguagem e desenvolvimento, linguagem, africanidade e desenvolvimento. Já tem gente que já discutiu essa coisa da linguagem com comida, da linguagem com não sei o quê, da linguagem com não sei o quê, mas a gente pode pensar a partir do um preto, uma preta, um preto trans e tal, para discutir isso da perspectiva da linguagem associada ao desenvolvimento, ao projeto de Brasil, né? Ao projeto de Brasil. Assim como eu estou instigando um aluno de engenharia a discutir a questão do Ney, que são as trincas, né? E toda essa metalurgia africana, né? Então, está aberto aí para quem tem o desejo de fazer mestrado. Eu super top. Pô, fantástico. Aí, acertou o meu ponto. A Carolina já se manifestou. É isso aí, gente. Isso é um pouco da Afro-Norte, né? É o chão de terra, pegando aquele peão da fábrica que resolveu produzir, de repente, no meio do processo, aprende que é a Drincas, daí liga com uma irmã que é mais experiente, e a gente começa a montar, é um doutor, e vamos formando. Eu tenho uma outra sugestão, viu, professor Carlos? A gente poderia pensar em construir coletivamente um livro, né? Para a gente entregar para essa juventude com essas traduções maravilhosas. Mas, gente, vamos aí compartilhar, vamos falando aí, quem tiver alguma pergunta para fazer para a professora Zenaide, aproveitar bem o tempo, que não é toda hora que tem a Zenaide com a gente. Oi, Brito, vai fazer pergunta? Maicon? Gente, quero agradecer a Tayla por ter abrido a sala para a gente. A Tayla tem 3 crianças, é estudante de Direito, você entendeu? Está com 3 crianças lá, o mais velho está com 5 anos, então ela não está conseguindo correr, ela está no particular com ela, a Mariane também, a milhão lá mandando as mensagens, a Elô já fez todo o trabalho, lembrando que a Elô também tem o Juninho, que tem 2 metros de altura, que é uma criança com autismo severo, sabe? E são essas pessoas que construíram esse momento. Então,
É muito legal compartilhar isso com vocês. Quem fez isso? A Adriana, que fez toda a nossa arte, agradecer essas mulheres potentes. E dizer que a semana é o dia, o ano é todas de vocês. Gente, a Fran levantou a mão, por gentileza, pode fazer a pergunta. Boa noite a todos. Professora Zenaide, estava falando sobre o significado das flores. Tem como nos falar um pouco mais? O que significa você ganhar uma Clachoy, um copo de leite? Que significado a mais que tem? Muito obrigada pela pergunta, antes de mais nada. E é assim, a gente, como eu disse, a gente foi pego de surpresa. Eu costumo, palavra por palavra, letra por letra, flor por flor, ver o que significa. Normalmente, você, num contexto geral, você, tirando rosas, né? Num contexto geral, você ganhar flores. Nem todas as flores têm significado. Nem todas, algumas têm significado. E essas plantas africanas, essas flores africanas, qual é o significado que tem para nós, que somos afrodescendentes, sabe? Que somos pretos, que somos pardos, que somos da etnia negra. Essas flores funcionam como o quê? Elas funcionam como mais palavras para agregar aquilo que nos foi deixado. Certo? Elas fazem parte do grupo de mais de 2.000 palavras que foram deixadas no nosso vocabulário, certo? Então, minha sogra, por exemplo, ela gostava do copo de leite. O copo de leite, para ela, significava o quê? Eu sempre perguntei para ela qual era o significado. Minha sogra não era sogra, era mãe, né? E aí ela dizia que o copo de leite, para ela, significava paz, significava a pureza. E aí ela me contou, minha sogra era filha, olha a diferença, era filha de indígenas com português. Minha avó também negra, retinta, como ela dizia, meu avô branco de olhos azuis, português, né? E aí ela dizia que para ela o copo de leite significava paz, significava tranquilidade, significava esperança. E a gente tem essa mesma interpretação, porque todas as pessoas dizem que o que é branco significa pureza, significa paz. Então o Kalanchoy tem branco, tem amarelo, laranja, vermelho. Cada cor significa uma coisa. O amarelo, para o povo africano, significa o quê? Não é só a questão da riqueza, significa o sol também. O vermelho tem um significado muito forte. O vermelho, nas cores para o africano, tem o quê? O significado do sangue, o significado do sangue derramado. Então, é dentro do contexto, é dentro da interpretação, realmente. Certo? Professora Zenaide. Certo, sim? Obrigada. Por nada. Até pegando uma carona, que eu fiz um estudo sobre a camélia, né? A camélia, no processo da libertação do povo preto, os homens tinham como muito apto usar, porque ela trazia essa questão da liberdade também, né? Dos apunhados, um certo período da história. É isso, né? Exatamente, E a camélia é uma flor branca tão linda, né? Muito bonita a camélia, linda. Aqui perto, na rua de casa, qualquer hora que você vier aqui, você vai ver, tem um pé aqui perto, né? E tem a dama da noite, que é branca, mas o pessoal fala que deturpa, dizendo que dama da noite é mulher de profissional do sexo. Não tem nada a ver. É dama da noite, por quê? Por causa do perfume, não tem nada a ver. Isso, que é maravilhoso. Mas as pessoas acham que, né, a dama da noite. Não, gente, é o perfume. Aqui pertinho de casa tem um pé. Tem dia que está tão forte que parece que a árvore está aqui dentro de casa. É na casa do professor André. Deixa eu dizer. O Marcos levantou a mão, tem pergunta, por gentileza, Marcos. Boa noite, pessoal. No trampo, estou aqui no trabalho aqui. Se qualquer coisa eu parar de falar aqui, ver alguém para atender. Mostrar vocês aqui, eu ganhei aqui, ó. Homens românticos que desistem, ganhei uma. Que existe, que bom. Que bom que existe um homem romântico, é muito bom isso. Dona Zenaide, é legal, né, essas falas que a senhora falou. E a dama da noite, ela libera o cheiro à noite, né? É à noite que ela libera as flores, é uma peculiaridade. Então, o que eu
muito interessante essa questão que a senhora falou dos bebezinhos falar, né? Falar as palavras. Então, isso é a maioria, que os nossos ancestrais, a maioria, são né, da África mesmo. Porque em outros países, os bebezinhos não vão falar, né? A língua lá é horse. Nenhum bebezinho vai falar cacá. Então, é uma prova mesmo assim, que a gente tem que levar em consideração. Uma coisa, um testemunho que eu tenho para falar para vocês. Certa vez, eu estava interessado numa moça e ela me questionou assim, ela falou, Maia, você não leva mal não, eu não tenho interesse na sua pessoa, porque você fala gíria. E eu procuro me envolver com pessoas que têm um grau de conhecimento. Só que eu estava estudando na época, eu estava no segundo semestre de engenharia, eu estou estudando ainda engenharia. E estava bem na época, estava caindo sobre linguagem, foi isso que vocês falaram aí. E dentro da linguagem, o que tem? Tem a gramática e tem as regras. A nossa maneira de falar assim, mais popular, acaba fazendo o quê? Acaba gerando a linguagem, a gíria, que é uma maneira de você comunicar melhor. Imagina se eu fosse falar agora aqui na sala, de uma maneira gramática, seguindo a regra perfeita. Senhora Zenaide, nesse momento eu queria falar com a senhora, eu ia ficar aqui até amanhã e nós não íamos se comunicar. Então, através dessa comunicação, acabou criando essas gírias. E o professor lá que estava explicando, ele falou assim, ó, e a gíria, ela pode ser a regra de amanhã. Por quê? Porque a simplificação, isso aí acabou virando regra através dos letristas mesmo, que são da academia. Aí eu peguei, como eu tinha de estudar, eu peguei e falei para ela assim, moça, eu também agora não tenho interesse de namorar com você, porque você está sendo preconceituosa. Aí ela falou, mas, Maico, desculpa, não foi bem isso que eu quis dizer. Eu falei assim, não foi isso que você quis dizer, o que você quis dizer, então? Né? Porque eu sou periférico, eu sou urbano, eu estou sempre andando nas favelas. E eu falo com os meninos, que nem eu dou aula de break. Eu não consigo, eu não tenho como chegar neles, transformar eles em cidadão, se não for através do linguajar deles ali da periferia. Só que eles falam, eles comunicam, entendeu? Não tem nada de criminoso. E aí acontece o seguinte, né? Aquele negócio, né? Igual acontecia com os africanos, capoeiristas, e por aí vai. Mano, deixa eles lá. Aqui não é o lugar deles. É a luta que a gente vai continuar fazendo a vida inteira. Certo. Você tem razão. Você não pode chegar para a turma que você ensina o break e falar, olha, isso, não. Existem dois tipos, né, da linguagem. A linguagem formal e a linguagem coloquial. O que você usa é a linguagem coloquial, mas quando você está estudando engenharia, você não vai colocar a gíria lá no seu TCC, no seu trabalho, depois mestrado, doutorado, você não vai colocar gíria, você vai usar a linguagem formal, certo? E aí, essa mistura de linguagem formal com linguagem coloquial, às vezes a gente acaba, né, vai colocar numa prova, ou em algum trabalho, ou num concurso público, o que pega no Enem, nos concursos todos? É o português. É a redação. Eu não posso usar gíria na redação, eu tenho que usar o padrão formal da língua. É difícil? Porque o português que nós falamos aqui no Brasil é um dos mais difíceis do mundo também, certo? Então, tudo depende de um contexto, tudo depende de onde nós estamos. Então, quando você vai para as comunidades, né, para as favelas, você vai conversar de igual para igual, a linguagem coloquial. Quando você sai dali e está em um outro ambiente, que ninguém está falando gíria, ninguém está dizendo gíria, você vai usar o padrão formal da língua. Quando eu estava no segundo ano do antigo ginásio, né, eu tinha um professor de português, o professor João Batista de Oliveira Vota, Vota, V-O-T-T-A. Era uma época que na televisão tinha um programa, eu não lembro o nome, mas o personagem falava assim, não fala vareia que vê ceia. Ele saía no intervalo, esse professor de português, com a caneta vermelha e a caderneta de chamada. Cada aluno da sala que ele ouvisse falando, não fala vareia que vê ceia, ele já colocava na caneta, com a caneta vermelha, 1 ponto a menos na prova. 1 ponto a menos na prova.
Ele estava errado? Não, o pessoal brigava, xingava, falava que ele era ultrapassado, embora ele fosse jovem, que ele não estava acompanhando a evolução. Claro, a língua não é estática, a língua ela não é parada. Então, toda hora surgem novas palavras, dependendo do contexto. Eu não sei se você viu agora, o ano passado, acho que foram acrescentadas aproximadamente 230 novas palavras que a gente diz. E se não estiver em nenhum dicionário, em nenhum léxico, né, em nenhum dicionário, então eu vou usar no padrão normal. Mas se já estiver catalogado, quando eu for conversar com alguém, quando eu for escrever, quando eu for digitar, traduzir, fazer alguma coisa, eu sou obrigada a usar o padrão formal da língua, tá? Zenaide, Sim. Tem outras perguntas, por favor. A Caroline, quer falar, Caroline, por gentileza? Não estou vendo. O André está com a mão erguida. O Michel, não sei como pronuncia, ele me lembrou um autor que eu estava lendo, acabei de falar com vocês, que eu estou usando para o meu TCC, estou fazendo procurando alguns autores, né? E eu encontrei o Ackley Mbembe, que ele fala da teoria da necropolítica, do necropoder. E essa questão do uso da linguagem mesmo, o próprio uso da gramática, a forma quando eu faço pedagogia, no caso. Então, a forma como a gente trabalha a gramática dentro das escolas, ela pode sofrer uma crítica política nesse sentido que ele estava colocando mesmo, né? A gramática ela é utilizada mesmo para mostrar que o preto, o pobre, o favelado, ele não tem como chegar ali onde as elites, as classes dominantes estão, né? A gente deveria... Claro, existe o uso formal, existe o uso coloquial, mas há essa crítica também, que eu acho que foi esse sentido que o amigo quis trazer. Aí era mais ou menos o que eu estava falando, mas quem sou eu para me atrever? Imagina aqui, estou só ouvindo mesmo, estou adorando, parabéns para vocês. Obrigado. Obrigada, mas é isso mesmo que você falou, né? Tudo depende do contexto, da hora, do local, se cabe, se não cabe. A gente tem que ter esse discernimento. E, ultimamente, às vezes a gente abre qualquer rede social, às vezes a gente recebe, até de alunos, que eu também dou aula, né? Umas coisas que você não entende. Você não consegue pescar uma palavra para você poder fazer a interpretação do que aquilo que a aluna está dizendo. No meu caso, eu só dou aula para meninas, né, para mulheres. E aí, nada de crítica, nada de, sabe, de diminuir, desprezar, nada disso. Vamos conversar. O que você quis dizer com essa palavra? São só 2 avaliações que nós temos por ano, né? O que você quis dizer com essa palavra? Se de repente você não entendeu, pergunta. Gente, se precisar perguntar 50 mil vezes a mesma coisa, a gente vai falar 50 mil vezes a mesma coisa sim, sabe? A gente tem que pensar que é aquilo. Tem gente que tem dificuldade para aprender e tem gente que tem facilidade rapidinho, 2 palitos, estou usando gíria, 2 palitos a pessoa já pega, já sabe, certo? Então, aqui eu posso dizer 2 palitos, mas se eu estiver escrevendo, eu já não vou poder, eu vou colocar, simplesmente tem pessoas que têm mais facilidade no aprendizado e tem pessoas que têm mais dificuldade, tem diferença, né? Oi. Tá ok. Vou pedir rapidinho para as pessoas abrirem sua câmera aí e pedir para a Tayla, para as meninas e para os demais tirarem uma foto, para a gente fazer uma foto bem legal. Gente, vamos abrir aí para deixar esse registro. E lembrando que nós tivemos na nossa aula hoje no Pico 57 alunos, viu? Beleza. É muito bom, né, gente? O André queria fazer pergunta. Você desistiu, André? André, liga o microfone. Sumiu. Acho que acabou o tempo, né? Fica para outro dia. Não acabou o tempo, não. Nós temos ainda mais então, 10, 15 minutos. Enquanto faz a fala, eu vou falando. Acende uma vela aí, quando acabar a vela, daí eu paro de falar. O Pimenta era um fósforo, eu sou uma vela. Estou brincando, porque o Michael, a Carolina já falaram bastante coisas que eu ia falar. Eu lembrei muito, estava lembrando muito durante sua fala, Zenaide, das questões da linguagem, como ela revela as questões de poder, né? Eu estava pensando isso da perspectiva histórica, mas a Carolina, o Michael trouxeram do presente, né? E é muito interessante a gente pensar
sobre isso, lembrando que agora a academia está trazendo a linguagem do break, do rap, para dentro da academia. A Unicamp adotou o disco do Racionais MC como literatura obrigatória para o vestibular, né? Então isso eu acho que é um movimento muito interessante, muito fantástico, e quando eles foram lá para a Unicamp, lotaram o auditório, ficou gente para fora, mostrando mesmo que a gente tem que ter essa abertura para essas falas diferentes, não erradas, mas são formas diferentes de falar sobre a mesma coisa. Eu só queria acrescentar, Zenaide, naquilo que você estava falando, você começou a falar das palavras indígenas, é muito interessante, acho que muitos já sabem, os nomes das cidades aqui de São Paulo, principalmente do Vale do Paraíba, recebem nomes indígenas, né? Caçapava, Pindamonhangaba, Taubaté, Guaratinguetá, mas esses nomes, eles foram dados pelos políticos da época, os portugueses que dominavam, tinham poder aqui na região, né? E aí, na sua fala, isso fica bem interessante, você vai falando de palavras, de uso do cotidiano, como também as palavras africanas, elas ficaram reservadas para esse mundo do cotidiano e não da linguagem do poder, né? Porque a linguagem do poder é a linguagem que é falada pelos poderosos, né? Então, com raríssimas exceções, você vai encontrar localidades com palavras africanas, né? Quilombo é uma dessas exceções. Mas as outras palavras todas estão no cotidiano, na educação das crianças, né, porque eram as mulheres africanas escravizadas que cuidavam dos bebês, e os bebês aprenderam a falar, mesmo os filhos dos senhores de escravo, a linguagem, né, a sonoridade da África, né, isso é muito importante, né, porque a gente tenta negar esse aspecto e ele persiste até hoje. Então, só para concluir, né, a história dos indígenas, até 1750, aqui na nossa região, no estado de São Paulo, a língua oficial era o Nhengatu, a língua geral, a língua falada pelos indígenas. E talvez também isso possa ajudar a explicar, porque até os escravizados, né, falavam essa língua quando queriam se comunicar com outras pessoas, não entre eles, né? Por isso talvez apareça a palavra pipoca, a palavra capoeira, em manifestações culturais africanas também. Tem essa mistura, porque, como você falou muito bem, a língua é dinâmica, né? É bem interessante, porque a gente conhece a história, como o Pimenta falou, estudar a linguagem, estudar a história do desenvolvimento. Muito Uma bacana. outra coisa, professor André, no Quilombo Cafundó, existe uma língua própria deles, atualmente, somente 2 ou 3 pessoas falam. A Unicamp, a USP, aliás, fez um trabalho, eu estive lá na época, eles fizeram um trabalho, tem inclusive um livro, a língua é uma língua africana, se chama Kukópia, uma palavra só, é bastante interessante, então tem Turivimba, é uma palavra que vem do Kukópia, mas só é usada lá no Quilombo Cafundó e para quem estuda línguas, né? Não é muito difundido o estudo de línguas africanas nas universidades, nas comunidades aqui no Brasil, e deveria, né? E deveria ser bastante estudado. Porque 2.000 palavras, fora os dialetos, caramba, gente, é muita coisa. 1.000 palavras indígenas são muitas coisas mesmo, Prontinho, Ney. É isso. A gente pode preparar para o próximo semestre um repeteco disso, fazendo um corte aí, um corte histórico, né, de linguagem, até porque nós temos 9 países no mundo que falam a língua portuguesa, e não podemos fugir da identidade que o Brasil foi o mais perverso com os povos originários e com os povos africanos trazidos para cá, né? Então, eu gostei muito da colocação do Michael e da Carolina, quando eles falaram a questão do poder. Você não encontra em nenhum lugar do Brasil palavras de descendência africana que simbolizam algo bom, vamos dizer assim, né? Sendo bem sutil na explicação. E isso, ao nosso entendimento, né,
dos doutores da rua é requisitos diretos da escravidão, né, e de um cancelamento. Então, e quem falava muito disso, a gente não pode esquecer, era Aniceto, Bezerra da Silva, né, o samba traz essa formação, né, dos palavreados. E é muito bacana quando a gente vê hoje. Eu acompanhei a palestra do Brau, e o Maico está aqui. Nós fizemos um rolê desse com o Brau em 2007, né, Maico? No Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e na Câmara Municipal de São José dos Campos. Nós exigimos que o Brau viesse para trocar uma ideia com a gente. E aí a gente, essa ideia, né, falar a linguagem da rua, porque essa linguagem da rua é discriminada em todo momento pela uma expressão. Então, eu queria só parabenizar o professor André, que trouxe esse ponto de vista, a Zenaide que trouxe, e a Carolina, né? A Carolina e o Marco por ter colocado na roda. E, gente... Ney, só para você ver, Ney, isso daí já vai fazer 16 anos. 16 anos. Se vocês pegar hoje a realidade nossa, que nem esses dias mesmo eu estava aqui no trabalho, aí o meu amigo que trabalha aqui no Lindomar, ele é negro também, ele falou assim para mim, e aí, Mike, tudo certo? Aí eu tenho uma parte da música do Racionais lá, que é do Pânico na Zona Sul, que eles começam a introdução da música assim, e aí, Brau, tudo certo? Daí o Brau fala assim, certo não está, né? E os inocentes, quem estará de volta? Eu sempre falo isso, é uma coisa que fica na minha memória. Toda vez que alguém fala para mim assim, e aí, tudo certo, Mike? Eu falo, certo não está, né? E os inocentes, quem estará de volta? Então é uma coisa que, sim, ficou marcado na minha geração. Mano, muitos negros, naquela época lá que tinha a rota, que andava, mano, era aquela vestimenta que os meninos usavam, os caras matavam. A maneira que os caras falavam, respondia. Entendeu? Agora, vamos supor, se fosse um negro e ele conseguisse falar bem, os caras já ficavam meio assim, mano, e se esse cara for militar? Mas isso até nos dias de hoje. Entendeu? E se esse cara for um filho de político? Aí os caras amenizava na geral. Mas então, aí você vê, 16 anos se passou e não mudou nada. A luta continua. O professor Carlos Pimenta quer falar mais. Por favor. Quero falar em cima do que o Michael falou. Nos anos 90, no final dos anos 90, mais ou menos, junto com a professora minha da PUC, Márcia Regina da Costa, nós fizemos uma pesquisa enorme nas favelas de São Paulo e do Rio de Janeiro, e nós estamos falando de linguagem, né? Nós estamos falando de linguagens, né? E uma das questões que eram colocadas para os manos safarem da violência policial era utilizar a linguagem que, na época, era tida como uma linguagem que tirava ele da rota da polícia, né? Então, eles vestiam roupa de evangélicos, nada contra a religião, quando eu estou falando de religião, mas ele utilizava o estilo da roupa, e depois que ele passava a zona de perigo, aí ele vestia de mano, botava as coisas nas costas e continuava o trajeto. Essa é uma estratégia que alguns jovens, em termos de linguagem corporal, linguagem da fala, utilizaram para escapar dessa violência policial nos anos 90, final dos anos 80, nos anos 90, que foi muito severa, severíssima. Ainda é hoje, mas por outros motivos, né? Olha para onde a gente foi, né, Zenaide? Muito bacana. Microfone, Zenaide. Esqueci. São as memórias, né, professor? Elas ficam guardadas, né, nas caixinhas, na cabeça da gente. Então, como gatilho, uma palavra já aparece tudo, né? Isso é bastante interessante, bastante fantástico também. Ney, põe um pedacinho de Maria Maria para encerrar. Pronto. Deu certo. Conclua, Zenaide, por gentileza. Não, só para agradecer, são 21h32 aqui no meu, quase, não é até as 21h30, né? Então, é para agradecer, muito obrigada. Se alguém precisar de alguma coisa e quiser falar alguma coisa ou saber de alguma pesquisa, é só pegar na Sala Empoderam, na Afronorte, tem lá o meu telefone, é o 98803-1964.
E também não tenho vergonha de dizer que se eu não souber, eu vou procurar. A função de cometa rasante, brilho constante, os rios mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, os rios mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Eu vou pra rua, a vida é um instante.